Olá, exploradores da Cartório Flix. Aqui é a Sabrina Gomes Regra, eu sou CEO da Cartório Flix e hoje nós vamos falar na live do balcão do cartório. E hoje nós vamos ter a live no balcão do cartório que vai ter como tema recrutamento e seleção. Eu vou chamar para participar dessa live a Carla Alves, que trabalha comigo, que tem uma vasta experiência na questão de recrutamento, para a gente falar do lado do líder e te trazer muitas dicas sobre como se dar bem no recrutamento e seleção, como ser efetivo. Então, enquanto eu vou convidando a Carla, deixa eu ver aqui se ela já entrou, vão dando um aviãozinho, vão convidando as pessoas, porque essa live vai valer tanto para o líder quanto para você que quer participar, que quer se dar bem numa entrevista de emprego e às vezes candidato, mas não sabe o que aconteceu lá no final que não foi escolhido. Frequentemente eu recebo líderes falando sobre isso. Ó, a Carla tá entrando. A Carla já tá entrando fazendo besteira, né? Com a câmera Ah, virada. tava virado. Tudo bom? Seja Oi, gente. bem-vinda. Na primeira live eu quase derrubei o celular. Hoje eu o quê? Mostrei a várzea que tá no meu quarto. E essa é a vida, né, Tudo gente? certo, tudo certo. E vai ficar gravado. Ô, Que Carla, beleza. tava mesmo Eu não tô te falando. vendo, gente. O que será que eu fiz? Tu não tá me vendo? Mas vocês me veem, gente. Pelo amor de Bem, Deus, eu não me te vejo façam passar essa bem bonita vergonha. aí. Ai, Tá muito linda. As obrigada, duas que me arrumei. pentearam o cabelo, Sim, lamberam o cabelo, sim, passaram rouge. sim. Ô, Carla, frequentemente eu escuto dos líderes a reclamação de que fizeram a entrevista, mas escolher aquela pessoa parece ser maravilhosa, mas passou um tempo e se dão conta de que erraram no recrutamento e seleção. Por Uhum. outro lado, a gente escuta muito dos funcionários, e eu já vivi essa experiência também, de sentar numa entrevista, tu sabe que tu tem muito conhecimento, que tu tá preparado para aquela vaga, tu olha as pessoas falando, as pessoas na maior cara de pau, e tu era a pessoa indicada para a vaga, mas não foi tu o escolhido. Então são dois lados de uma moeda que a gente pode bater muito hoje para poder clarificar. Sim. Bom, eu amo recrutamento e seleção, né? Eu adoro pessoas, já falei aqui por diversas vezes. E esse é um tema de grande dor nos cartórios. Eu já fiz recrutamento e seleção de 3 cartórios simultaneamente, e cartórios de alta rotatividade, grandes cartórios aqui do Rio Grande do Sul. E, e esse é uma dor que a gente recebe dos nossos clientes, né? Como eu vou fazer o recrutamento e seleção de forma assertiva? Como eu vou saber como fazer, como acertar? Como eu disse nos stories anteriormente, não existe fórmula mágica. A gente não está aqui para dizer para vocês, olha, vocês vão juntar A com B e vai Vai dar sair a pessoa certa. Não, certo. E a não é gente está assim. lidando com São gente, né? com gente. Mas a gente pode ter processo, né? A gente pode ter descrição de cargo bem feita. A gente pode Exato. fazer o plano de gestão para cartórios e pode aprender como fazer isso de maneira assertiva. E tudo é desenvolvimento, né, gente? A gente fala na Cartório Flix e a gente vai falar sobre isso até a gente morrer. Conhecimento, habilidade e atitude. A gente tem que se desenvolver porque as coisas mudam. O Uhum. comportamento humano muda. Os requisitos para as vagas, eles mudam. O perfil profissional, ele muda. Então, se nós não estivermos em constante evolução para conseguir ter esse feeling de ter um processo bem alinhado, de como fazer. Então, eu anotei aqui algumas coisas, anotei 5 passos para a gente fazer uma contratação com uma assertividade melhor. Como eu falei, não é uma ciência exata e não será nunca, porque somos pessoas, né? Nós não somos uma inteligência artificial que eu vou escrever lá. Quero um funcionário que faça isso, isso, isso e aquilo. Não funciona desse jeito. Mas nós podemos usar ferramentas para fazer isso.
né? Primeiramente. Principalmente, né, Carla, que eu acho que é um grande problema do recrutamento e seleção, que a gente emocionaliza. Eu já fiz isso. Sim. A pessoa vai lá e ela falou uma coisa que me identificou muito com um momento da minha vida, quando eu estava lá começando, e aí por alguma emoção eu penso, é um sinal. Eu já passei por isso. E aí a gente entra naquela história e contrata por emoção. Acho que O que a é um primeira grande erro. questão, um Um grande grande erro. erro, o recrutador, o líder que estiver escolhendo, selecionando, ele tem que não misturar, porque pessoas se conectam por emoções. A gente vai Sim, ter sábado mais uma palestra sobre atendimento de excelência na área do ser, e é isso. A conexão efetiva, aquela real, ela acontece quando eu me conecto com uma emoção do outro. uhum, 93% da minha comunicação é não verbal, então ela gera algum tipo de emoção no outro. E a gente uhum, vai falar um pouco mais sobre isso quando falar de dicas, né? uhum. Sobre postura e tudo mais. Mas para os líderes que estão aqui, a primeira coisa é não emocionaliza. Não te conecta com a história da pessoa, porque senão tu entra naquela emoção e Sim. desvia de procurar esse método que tu vai trazer hoje aqui. E depois tu vai chorar e vai reclamar e vai espernear por que que tu fez isso. É. Então, a primeira dica, eu acho que a mais valiosa é calma, planejamento. Não adianta a gente se desesperar porque eu preciso colocar uma pessoa no balcão Logo, semana que vem. Não. pronta, pronta, vem pronta do mercado. Urgente, eu preciso que tu. Ai, duas pessoas pediram demissão no meu balcão, eu preciso que tu contrate alguém agora. Gente, não funciona assim. Então a gente, primeira coisa, calma. Planejamento, né? Eu preciso me planejar. Então eu vou anunciar, eu vou criar a descrição, eu tenho a descrição, eu não tenho a descrição de cargo, eu preciso elencar as funções que essa pessoa vai fazer. Eu preciso elencar o conhecimento que eu preciso que essa pessoa tenha. Porque se eu não tenho tempo para treinar ela sobre tudo que ela tem que fazer, eu preciso que ela já venha com uma bagagem de conhecimento. Eu E preciso já. pensa, Pode falar. o processo de um bom cartório começa da escolha certa das pessoas no lugar certo. Sim. Então, claro que se eu vou preparar um bolo, eu preciso de uma lista de ingredientes que esse bolo vai ter. Eu não posso sair Uhum. fazendo, porque eu corro o risco de bater os ovos, colocar farinha, não sei o que, no final não tinha fermento. Não Sim. vai crescer. E aí entra o teu planejamento, né? A descrição de Isso. cargos. O que essa pessoa vai fazer, de um lado. O que ela vai fazer, como ela tem que se comportar. E isso a gente vai falar muito depois, quando a gente entregar aquela ferramenta, aquela surpresa que nós preparamos para todo mundo que está presente na live. Isso vai convergir muito com a ferramenta DISC, que a gente falou numa outra live e trouxe hoje para vocês. Então, assim, a gente tem que se planejar, tem que alinhar esse perfil. Eu, Carla, por exemplo, eu sou um perfil influente, eu falo, eu gosto de falar, eu gosto de pessoas. Então, eu jamais poderia estar fazendo um serviço altamente burocrático, Uma que me trancasse numa. conferência de um registro ou uma Jamais. conferência de uma escritura que exige de ti, exige daquela pessoa. Então, a descrição do cargo é tudo que aquela pessoa vai fazer, como a gente falou na outra live. Segundo, são só 5 cargos no cartório, 4 cargos. O auxiliar, o escrevente, o auxiliar administrativo, o auxiliar de cartório, o escrevente e o substituto. Mas só no escrevente eu tenho N funções. Eu posso ter um escrevente de reconhecimento de firmas, posso ter um escrevente de procurações, posso ter um escrevente de... Então, são funções diferentes. Então, tem uma descrição de cargos detalhando o que faz aquela função. E aí, procurar, com aquela lista, eu procurar se eu tenho todos os ingredientes. Exatamente. Para poder procurar naquela pessoa exatamente o que eu preciso, né? E E não emocionalizar. E Procurar uma poder história bonita. enxergar também o que eu vou precisar, talvez, porque a- ali aquela lista é linda, né, gente? A gente quer encontrar tudo. Ah, mas eu não vou encontrar tudo.
Mas então eu tenho que me colocar o que eu estou disposto a ensinar, que é o que a gente falou aquele dia. A gente contrata muitas vezes pelo currículo e demite por comportamento. Sempre Então, hoje, comportamento. então, eu estou disposta a ensinar o conhecimento técnico desde que o comportamento esteja alinhado com os valores do meu cartório. Então, eu Aí acho. entra uma coisa que é super importante, que apareceu muito nas auditorias da NBR este ano. A auditora, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ela dizia: tá, mas conhecimento desejável é o que essa pessoa precisa saber para fazer aquela função, né? O conhecimento necessário é assim, é o básico. Essa Uhum, pessoa, para trabalhar no balcão do reconhecimento de firmas, ela precisa ter segundo grau completo, ela precisa saber escrever, ela precisa ter um conhecimento de reconhecimento de firmas, eu já quero que venha. O desejável é o que eu estou querendo investir. Então, uhum, eu também preciso saber. Tem muita gente que tem administrativo no cartório e que a pessoa contratou um administrativo sem saber mexer no Excel. No mundo que nós estamos, é imprescindível que eu contrate uma pessoa. Eu posso não saber mexer no Excel, eu, tabelião ou registrador. Agora, o meu administrativo já entra tendo que saber, senão ele nem devia estar se candidatando para uma vaga de administrativo. exatamente. É um conhecimento necessário para eu escolher. Desejável é que essa pessoa, de repente, tenha conhecimentos de LGPD, de que eu posso eu investir, ou eu posso querer que essa pessoa treine em algum momento, ou quando ela entra, eu tenho a plataforma da Cartório Flix Assinatura, eu já dou esses cursos para ela. Uhum, Mas tudo isso para tirar o fator emoção e me deixar como um analista no momento da escolha, né? sim. E isso não nos torna, gente, frios de maneira nenhuma. Eu sempre uso uma frase: eu não pego para mim o que não é meu. As dores da Sabrina não são minhas, eu escuto elas, eu entendo, mas, né, a gente está aqui para fazer um recrutamento e seleção. Eu não vou realmente emocionalizar, eu não vou pegar para mim o que não é meu, o que não me cabe nesse momento. Exatamente. Outra coisa é a pressa que tu falou há pouco. É comum, Que é claro, sempre, né? Que é é normal. muito doloroso perder um funcionário. Aí a equipe inteira tem que se remanejar para poder treinar esse novo. É um estresse. Então eu quero que essa pessoa venha sabendo tudo para entrar o mais rápido possível e fazer a curva para começar a trabalhar sozinho, para a normalidade voltar. Mas o que é Sim. normal hoje em dia, né? Porque Sim, o cliente entra com cada novidade, com cada. Então, eu preciso procurar competências e, no mínimo, colocar essa peça no lugar certo com as características para aquele ambiente que ela vai trabalhar, né? sim, sim. Eu anotei aqui, a segunda dica é: use ferramentas. Ferramentas de recrutamento e seleção. Nós vamos entregar hoje o DISC para vocês. Mas no plano de gestão para cartórios, nós temos um módulo que fala especificamente de gestão de pessoas, que fala desde anunciar a vaga até toda a trajetória do funcionário dentro do cartório até o momento de demissão, como fazer essa demissão, como fazer ela da maneira correta, da maneira mais assertiva, mais humana, né, como dar um feedback. Então, isso tudo a gente tem lá dentro do plano de gestão para cartórios. Nós usamos a ferramenta DISC na Resiliência e nós também ensinamos os nossos clientes a usar, que é a ferramenta que nós vamos ensinar para vocês hoje. Vamos entregar para vocês. Então, estudem as ferramentas. Por que a gente usa a ferramenta? Porque ela vai nos mostrar se o que está no currículo e o que foi dito na entrevista, se tudo coincide, sabe? Eu sempre gosto de usar, o DISC é a última coisa que eu uso durante o processo, para realmente ter certeza, vai dar tudo bem alinhadinho. Eu já fiz a recrutamento e seleção, que a pessoa me vendeu assim maravilhosamente. Aí eu olho o DISC, olho a entrevista e penso, tem uma coisa que não está muito certa aqui. E aí a gente vai fazer mais uma conversa para aí sim a gente poder apurar os fatos. Porque às vezes
as pessoas elas se condicionam para entrar numa vaga para ficar por um curto período. E o que a gente quer é justamente isso. A gente, não é isso, a gente quer diminuir esse turnover, porque o turnover é um custo altíssimo dentro do cartório. Isso, eu tenho uma pesquisa de 2 anos atrás que fala que o custo do funcionário no turnover é R$ 1.800 mensal, assim. Então, é uma despesa que se tem. Então, a gente Sem tem que... contar que tu treina tudo aquilo que não se calcula, né? Tu treina Exato. uma pessoa, a equipe começa a ficar desgastada, se perde conhecimento que houve um investimento. O Uhum. telefone sem fio eu treinei porque é um método que os cartórios usam muito ainda, motivo da origem da Cartório Flix, que as pessoas contratam e sentam do lado do colega e aprende. Tá, mas qual é o plano? Qual é o plano para desenvolver essa pessoa para ela chegar no ponto que eu quero? Essa pessoa precisa sentar com essa pessoa, com o colega e aprender, mas em que contexto? E uma pessoa estressada, ensinando e fazendo mais a tarefa dela, lá pelas tantas ela pula um monte de etapa, ela já não tem mais paciência Sim. de falar a mesma coisa. E E aí quem me se perde. garante que essa E daí, pessoa, né, não tenha vícios que eu, como líder, não gosto, ou não compactuo, ou não condiz com os valores do cartório. exatamente, Então, assim, a gente não exatamente. consegue ter essa certeza que o treinamento está sendo feito da maneira que o líder desenhou, que o titular do cartório realmente quer que seja feito. Então, Isso é a importância, né? fica sempre um De, buraco. de integrar, mas de falar os valores do cartório, não todos no mesmo dia, porque se eu falo tudo no mesmo dia, o funcionário daqui, ó, ele nem lembra. Nem lembro. A gente falou muito sobre isso na última live. Nossa, eu ouvi metade das coisas, eu tava ali sem gancho, e acho que ter gancho de aprendizagem é muito importante. Então, eu sento com o colega e aprendo, mas eu tenho um método de estudo, eu tenho um provimento, eu tenho os provimentos, eu tenho todo um aparato de informações de conhecimento que o cartório guarda, que são fontes de treinamento. Eu tenho a Cartório Flix, que vai ensinando também desde o que é um cartório, qual a missão de um cartório, o propósito de se trabalhar no cartório. Tem muitas vezes que nas palestras as pessoas pensam, nossa, nunca pensei o quanto eu era importante, porque eu simplesmente caí ali, saí trabalhando e nem me dei conta de que fazer um inventário envolve a vida de tanta gente. Eu tô ali descosturando uma correntinha. O trabalho é importante, eu não tô só sentando tijolos, eu tô fazendo uma catedral. Então, esse processo de identificar, de depois que eu integrar esse funcionário, eu contextualizar, mas não tudo de uma vez, a conta gotas, e assegurar que essa pessoa, enquanto senta no balcão, ela também estude, porque aí cria ganchos de conhecimento. Sim, e aí vai gerar Aí, discussão, que é o que a gente fala que enriquece tanto, né? exato. Eu tô vendo meu colega fazer um procedimento e nossa, na Cartório Flix eu vi que era diferente. E eu vou dizer assim, nossa, Carla, mas eu na Cartório Flix ontem eu assisti uma aula que era um pouco diferente, não era bem assim. E aí tu vai criando esses ganchos Ótimo. e vai ajudando até o colega que talvez esqueceu, né? Talvez em Ou que algum momento tu, se perdeu no processo. ou na discussão, eu vou descobrir que tá aquela aula ali. Não, mas aqui nós temos um outro entendimento. Ótimo. Puxou, mas nós falamos e eu começo a ficar confiante no processo. Mas vamos lá, volta para os teus passos, que eu vou só me metendo. Certo. Use uma ferramenta como o DISC, por exemplo, que é o que nós vamos colocar aqui para vocês hoje. Aí a quarta é divulgue a vaga em todos os lugares possíveis e imagináveis. Tenha tempo para avaliar os currículos. Leia o currículo. E se você que está aqui assistindo a live, né, quer trabalhar em cartório, preencha um currículo com informações claras. Não coloque documentos, não coloque endereço, coloque a cidade apenas em que você reside. Né? Existe
um paradigma que antigamente todo mundo colocava todos os documentos. Eu recebi agora, na vaga que nós tínhamos aberto na Resiliência, um currículo com documento, RG, CPF, endereço completo. Gente, informações necessárias, né? Lembrando a LGPD, que depois é um inferno, tem todo um procedimento É, para eliminar esses dados, exato, porque as exato. empresas são adequadas. Sim, eu Né? disse Uma pra coisa que eu Betina não ainda. curto no currículo é a foto. É sempre aquela selfie de Que Instagram. ela é uma selfie e eu posso olhar para a cara da pessoa e a cara da pessoa, a informação, a mensagem, a comunicação não verbal da pessoa. Naquela imagem poderia estar mostrando uma coisa e de repente a pessoa ao vivo é completamente diferente. Eu prefiro ser surpreendida e olhar só o essencial. Os últimos trabalhos, quanto Sim, tempo essa pessoa fica no último trabalho. Sempre falo nas minhas palestras, a minha primeira memória é, trabalhou no último trabalho no tabelionato tal. Esse tabelionato é organizado? Quanto tempo essa pessoa ficou lá? Ficou 6 meses só? Porque ficou só 6 meses. Então, eu como recrutadora olho, nossa, mas tem 5 empregos em 1 ano e meio e o meu contexto é de reduzir o turnover, eu preciso olhar para isso. Né? Então, muito é cuidado para fundamental. a reputação que a gente está criando quando troca muito de emprego e muito cuidado para um recrutador de olhar essa jornada dessa pessoa, porque tudo isso traz muitas informações antes. Eu encho de anotações no currículo para fazer as perguntas sobre o currículo, né? Sim. Porque a gente pega o currículo e pega a descrição de cargos e tenta cruzar, fazer chegar o Uhum. mais perto possível da minha expectativa. E pergunta, e Exatamente. aí trazer os porquês, né? Isso, e olhar ali o que que a pessoa deseja, né? Quais são os anseios? Aí depois, aí vamos olhar mais para frente. Eu selecionei os currículos, chamei para entrevista. Eu, Carla, gosto muito de fazer uma entrevista coletiva. Começo a entrevista coletiva apresentando o cartório, apresentando a empresa, explicando sobre a vaga, brevemente, sem muitos detalhes, e eu faço um questionário, né? Com algumas perguntas. E depois que termina esse questionário, eu peço que cada um fale sobre o que escreveu. Fale, não leia. E nesse momento eu consigo avaliar comunicação, como é a linguagem não verbal dessa pessoa. Eu já cometi uma gafe, vou contar para vocês. Até te anotei aqui que eu ia contar uma gafe que eu fiz. Eu fiz um recrutamento de seleção para um cartório. Tinha 8 candidatos. E eu muito animada, eu adoro recrutamento e seleção, então eu muito animada. Eu, a tabeliã substituta, administradora, e terminaram de preencher o formulário. E eu disse assim, agora quem vai começar apresentando? Tu, fulano, pode começar. Coitadinha da pessoa do meu lado, quase desmaiou. Aí depois que eu disse, meu Deus, me perdoa, não vamos, quem quer começar, né? Eu sempre pergunto, né? Quem quer ser o primeiro a começar a falar? E aí as pessoas vão se soltando e vão conversando um pouco mais. A Juliana colocou aqui erros de ortografia. Vejo nos Ah, currículos, me dá arrepio. Gente, pelo amor de pede Deus. para Eu alguém sei que revisar, o né? básico, o Word faz isso para vocês, tá? Pelo amor de Deus, erros de português. Eu já vi gente com graduação, pós-graduação, com erros assim gritantes, gritantes. Outra coisa que eu gosto de fazer é deixar as pessoas esperando lá no saguão e ir até o balcão e dar uma olhada nessas pessoas. Porque lá, desde a chegada da recepcionista ou quem recebe essas pessoas, já pode saber, porque ele não sabe com quem ele está falando. E aí, Sim, como essa pessoa chegou? Como que ela se apresentou? Qual o grau de gentileza dela, de humildade dela? Como é que é o nível do ego dela? Então, a pessoa sentada lá na espera, a comunicação dela também é muito importante. Se ela é uma pessoa que está muito nervosa, então dá uma olhada, tá lá escondendo as mãos, tá encolhida, olhou para as outras pessoas e cumprimentou as outras pessoas, levanta a cabeça e olha. Então, é uma pessoa que depois que estiver do balcão para dentro, vai ter interesse. A pessoa que chega
ali no balcão, no cartório, se apresenta para entrevista e senta para esperar e pega o celular e não olha para ver como funciona o lugar que ela tem expectativa de trabalhar, já me fala muita coisa. Então, assim, já sentei, não tô nem aí. Tô aqui no meu celular, o mundo de informações acontecendo ali para ela poder perguntar, para ela poder se conectar com o recrutador e ela não viu. Então, assim, eu gosto muito de olhar o quanto essas pessoas estão interessadas Uhum. naquele ambiente que elas vão participar. Ah, Interessante. mas eu estava nervoso. Eu olho antes. Tu já me viu, a gente já participou de recrutamento junto, que eu faço perguntas nada a ver. Nada a Sim, ver. gente. A Sabrina é uma caixinha de surpresas. E uma coisa que a gente gosta de perguntar, né, Sabrina, principalmente na entrevista individual, né, depois que a gente faz a primeira coletiva, depois a gente faz uma individual, é saber da pessoa, de como é a vida dela, do que ela gosta, do que ela faz no tempo livre. Uma vez a gente fez uma dinâmica na empresa no final do ano, lembra, Sabrina, pedindo 3 filmes. E a Sabrina disse, eu vou começar a pedir isso nos recrutamentos de seleção, porque os filmes que vocês me trazem aqui me diz muito sobre vocês. Então, entender como são essas pessoas. Como eu falei para vocês, não é uma ciência exata, a gente não tem uma fórmula mágica. A gente está sempre evoluindo e buscando evoluir e conhecer quem é essa pessoa, com quem ela mora, o que ela faz nas horas vagas. O currículo eu olho também se a pessoa faz cursos, né? Quanto tempo faz que ela fez o último curso? Ela gosta de estudar? Não gosta? Exato. Porque depois eu reclamo. Mas eu tô procurando pessoas que tenham. Quando eu gosto de perguntar qual foi o último livro que tu leu? Há quanto tempo faz? Me fala desse livro. Porque se a pessoa não gosta de ler, ela não vai caber no cartório. Ela precisa ter uma vontade, demonstrar ações que vão casar com aquela expectativa que eu tenho, de que a pessoa estude, que a pessoa leia, que a pessoa seja informada. Aí depois eu contrato na emoção, porque a pessoa me falou uma coisa, que foi muito parecida. Nossa, fiquei com uma pena dela. Sim. Se eu fiquei com pena, já tem que tirar. Tira, porque esse lado eu vou ter. Se eu tenho problema para contratar, já contratei por pena, eu vou ter um grande problema para demitir. Então, Nossa. talvez essa pessoa tenha que voltar depois, numa outra, porque eu emocionalizei. Por isso a Uhum. importância de entrar duas pessoas, pelo menos. Claro, a primeira seleção, aquela já tem 10 currículos, reunião geral, que é aquela que a gente olha comportamento. Uhum. Depois, até chegar numa entrevista que tenha que ter mais do que um ainda, para poder encontrar um analítico que fica quieto só prestando atenção e o outro que fica fazendo as perguntas, né? Tipo uma mesa de negociação. E o Exato. quanto a gente tem que estar preparado para isso quando a gente quer uma vaga. Porque a gente está sendo Exatamente. muito observado. Observado nas redes sociais. Deixa eu dar uma olhada na rede social para ver como é que é essa pessoa, Como é que ela né? se comporta, o que Na que ela época que posta. tinha o Orkut, isso nem é do teu tempo, nem era É nascida, mas claro que é. É do meu tempo, eu quando eu tinha. recrutava bem, quando eu fazia muito isso, né? Eu olhava as comunidades da pessoa, né? A pessoa tá Os lá no Eu Amo Segunda-feira. depoimentos. Eu odeio segunda-feira. Eu sinto, Era muito. pô, a pessoa odeia segunda-feira, Eu olho até né? os comentários, o que que tá comentando, Exato, ah, né? De sim. como é que tá se comportando. E, gente, não pense que isso é feio, não é? A gente tá olhando, a gente olha A gente tá tudo, todo olhando o que mundo a pessoa olha tá tudo. mostrando. É exato, tá ali à disposição, né? A Parte do gente diz, pressuposto de que aquilo que tu tá postando no Instagram, no Facebook, na minha época no Orkut, são os teus valores. sim. Então, quando eu valorizo muito a beleza, eu vou me postar muito, né? Quando eu valorizo muito o esporte, eu vou aparecer muito nisso. Valorizo muito a família, eu vou aparecer. Essas coisas que eu posto, que eu apresento para o mundo, elas têm que traduzir a verdade. E o Uhum. recrutador tem que olhar e tem, mas precisa tempo. Sim, não pode querer contratar toque de caixa. Exato. Então a gente aprendeu o quê? Nesses primeiros 30 minutos.
Não pode contratar Planejamento. estoque de caixa. O Exato. planejamento da vaga, o que essa pessoa vai fazer, como ela vai fazer, quem vai ensinar, qual é o projeto de desenvolvimento dessa pessoa, é importantíssimo. As ferramentas, para que eu não emocionalize, para que eu siga, descrição de cargos, funções, o que essa pessoa precisa entrar sabendo. Não pode ser uma pessoa que entre sem nada. Ok, talvez numa recepção é uma pessoa que pode sair da escola e entrar, mas aí eu preciso procurar uma pessoa que saiba atender o telefone, Que que saiba falar muito saiba bem. falar bem, e tudo isso eu tenho que ligar o radar, botar um óculos e procurar na entrevista, Uhum. com calma, né? Com calma. E quando a gente fala principalmente de atendimento, eu tenho que dizer na entrevista que a pessoa vai lidar com pessoas, que ela precisa gostar de pessoas, que ela precisa gostar de falar muito. Porque a gente sempre fala, ó, os clientes do cartório, muitas vezes eles chegam com uma folha na mão e dizem, eu preciso fazer isso aqui. E aí eu como atendente, eu preciso ter calma de olhar para esse cliente e dizer assim, deixa que eu vou olhar aqui para o senhor, deixa eu ver o que que é isso, do que se trata, eu vou lhe ajudar. Então, se é uma pessoa que é impaciente, que não gosta de pessoas, que não gosta de falar, que é ríspida, Ok. grosseira, sabe? Aquela Então, boquinha assim, ó, hum, nojinha, arrogante. Assim, tem as microexpressões, né? Quando a gente fala tem. de comunicação não verbal, eu vejo lá no balcão. Antes de trazer essa pessoa para o lado de dentro do balcão, eu vejo ela lá na espera, o interesse dela em trabalhar naquele lugar. Quando a gente contratou a Bezinha, entrou aqui agora, né? Ela tinha estudado, ela disse, eu tô falando contigo, eu te vi. Ela estudou o lugar que ela ia. E ela falou, então, assim, uma dica para vocês que querem se dar bem no recrutamento e seleção, estudem o lugar que vocês querem trabalhar. Compreendam os valores daquele lugar, se preparem também. A gente está falando para o líder, né, ter ferramentas, mas preparem-se vocês. E nesse sentido, a Cartório Flix tem muitas trilhas. Eu quero trabalhar no cartório, sair da faculdade agora, tá terminando a faculdade, meu pai vai me mandar trabalhar. Vou trabalhar onde? No cartório. Procura o cartório da cidade, entende o que faz cada especialidade de cartório e vai para uma seleção apresentando um leque de certificados para o balcão do reconhecimento de firmas, por exemplo, se o titular do cartório não vai dizer já veio, porque demonstra que quer Exato. Se a aprender. gente encontra um currículo que já tem ali uma capacitação, no mínimo que eu vou fazer, eu vou chamar essa pessoa para conversar. No mínimo. No mínimo. Duvido qualquer líder que está aqui online que discorde disso. Se eu tenho uma vaga de reconhecimento de firmas e eu vejo que a pessoa fez uma palestra de como funciona o balcão do reconhecimento de firmas, eu vou chamar essa pessoa para conversar, para entender o grau de conhecimento que ela tem, para ver se condiz com a vaga que eu tenho aberta. Então, Exatamente. valorizem os seus treinamentos, se capacitem cada vez mais, não fiquem estagnados. Eu anotei uma frase na minha agenda, eu passei ela aqui para o meu caderninho para falar na live para vocês. A gente fala muito de excelência, né? Acabamos de passar por um ciclo de PQTA, muitos cartórios foram auditados. E aí eu notei uma frase de Aristóteles, que excelência não é um ato, e sim um hábito. Então, todos os dias, em todas as nossas ações, nós temos que ser excelentes. Temos que ser, mas eu não sou todo dia, mas eu quero ser todo dia. E quando eu me coloco nesse lugar, eu vou fazer o meu melhor todos os dias. E E aí, seja tem um ponto que o Cortella fala, né? Ser excelente é eu fazer o meu o melhor meu melhor. na condição que eu me encontro. Exatamente, Eu não preciso exatamente. fazer. Então, assim, cheguei ali e não tinha condição de fazer o ato, mas eu posso ser excelente.
olha, não é aqui, mas eu vou pegar o telefone do lugar, eu vou te dar o endereço para que tu vá até lá. Eu fiz o meu melhor no atendimento na condição que eu tinha. Não tinha como praticar aquele ato. Então, excelência não é eu fazer sempre, Eu ai, coisas saber tudo. extraordinárias. Eu saber É o tudo. básico. Exato. E, assim, e sempre te colocar de forma que o cliente entenda que tu fez o melhor por ele. Ah, É. eu não sei essa informação, mas eu vou chamar uma pessoa que sabe e vai lhe ajudar. O cliente sabe o que está acontecendo em todo o tempo que ele está ali contigo. E ele vai lembrar de ti. Não pensem vocês que os clientes não lembram, porque sim, eles lembram, eles te chamam pelo nome. E isso para quem gosta é muito gratificante. Ah, eu me sinto muito feliz em ser a funcionária Carla e ser a Carla, porque eu consigo mostrar para os clientes os dois lados. E faço sempre o meu melhor. Ah, mas hoje eu não tô tão legal. Hoje, ai, aconteceu uma situação na minha vida pessoal que eu não tô tão legal. Mas eu fiz o meu melhor dentro daquela minha Daquela possibilidade. condição. Exato, Daquela exato. condição. Exatamente. Eu anotei aqui um resuminho com 4 passos para o recrutamento e seleção. Que a gente está falando só de recrutar e contratar, né? Mas eu ainda adicionei mais um item aqui. O primeiro é atrair. Queiram que as pessoas trabalhem no cartório de vocês. Façam, criem uma cultura dentro do cartório de vocês de treinamento, desenvolvimento, que gere o interesse, que as pessoas gostem de trabalhar. A Sabrina fala muito isso nas palestras, né? Cria uma equipe unida, desenvolva a sua equipe, seja um líder que deu pelo exemplo, que deu o exemplo. A Sabrina é essa líder, a gente fala isso muito aqui. Ela é o exemplo arrasta, gente, não tem milagre. O segundo o primeiro é atrair, o segundo é selecionar. Selecione com calma, com tranquilidade, que cada vez menos vocês vão cometer erros. O terceiro é contratar. Contratar, integrar. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente tem que ter um plano para o dia que ela começar a trabalhar. Quem vai treinar? Quem vai fazer a integração? De que forma vai ser essa integração? Né? Quem vai acolher essa pessoa? Quem vai Os apresentar todos valores, os né? lugares? Isso, tem todo um processo que não é só jogar uma pessoa para dentro do cartório. A gente tem que ter todo um procedimento, recebeu, dar as boas-vindas, fazer a integração, fazer os cursos da LGPD, que são fundamentais antes de se começar a trabalhar, né? Quem vai E treinar, quem vai acompanhar, né, acompanhar, Carlos? acompanhar. 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 Acho que toda semana tu sentar um pouquinho com essa pessoa, coloca mais uma pílula de informações sobre a cultura do cartório, sobre o nosso jeito de ser. Mas assim, eu sempre digo até para os meus mentorados, coloca na tua agenda e volta lá semana que vem e vê como é que essa pessoa tá. Não solta ela de mão, porque senão ela cai num mundo. E se o resto da equipe não estiver capacitando bem ela, e se não existe um plano de acompanhamento, essa pessoa sai e a gente não sabe nem por quê. E, e a quarta dica é justamente essa: é reter. Reter um talento, desenvolver um talento. Se eu falei que custa caro eu ter um turnover alto, então é um investimento eu manter essa pessoa dentro de casa, feliz, né? Capacitada, treinada, com clima organizacional adequado. Agora no nosso recrutamento e seleção na resiliência, eu falei para todos, em todas as entrevistas, nós temos um clima excelente, né? Nós temos uma equipe excelente, que todos se ajudam. Todos temos as nossas obrigações, as nossas funções, mas se um precisa, todo mundo para e ajuda e resolve. Então, isso é importante, né? Ter essa pessoa, reter essa pessoa. Senão, E tudo que por tu isso, fez, tu joga fora. e por isso tem que estar muito claro qual é a cultura do cartório. Porque a gente fala o que é a cultura, não é a missão e a visão, os valores. Como nós funcionamos de verdade aqui do balcão para dentro. Uhum. Qual é o nosso jeitão?
Na resiliência a gente fala, as pessoas se ajudam, o clima é bom, a gente é divertido. A gente, nossa, encara umas coisas, mas também quando o bicho pega, a gente aqui, ó, né? A gente se É que nem o Circo veste de e vai pra Soleil. Uma batalha. vez estava numa apresentação, um trapezista caiu, deu um apagão, olhou de novo, parecia que foi um piscar de olhos. Sumiu o cara que caiu do trapézio, assim, foi muito rápido. Então, assim, quando acontece um problema, se resolve rápido, né? Uhum. Mas não são coisas que estão escritas na parede. É o jeitão, é a nossa cultura. Uhum. Avisar as pessoas sobre isso também aqui, nós temos alto nível de exigência. Aqui, assim, ó, não vai caber se tu não é descolado para ajudar. Como é que tu trabalha aqui? Então, conseguir vender a cultura, o nosso espírito, né? E Exatamente. não. Até porque se a gente tem isso muito bem estruturado, quem não é desse jeito vai se sentir desconfortável naquele lugar. Sim, Né? Eu não vou querer ficar exatamente. num lugar que me distratam, que fazem coisa errada, que não me respeitam. Então, assim, eu não vou ficar aqui. Então, Exatamente. então o reter é tudo isso e mais um pouco. Exatamente. E agora eu posso falar de que forma eles vão ganhar aquela surpresa, Sabrina? Pode, diz que. O diz. Aí, tá, mas a gente vai explicar o disque aqui para eles, porque eu acho que isso é importante, né? Conseguir olhar e saber que existem perfis de comportamento. Entre inúmeros perfis, existem 4 principais, né? Uhum. O perfil dominante, que é aquele cara que, assim, caiu o negócio, deixa que eu pego. Ah, alguém derrubou não sei o que, vai lá e ajuda. Não interessa, tem iniciativa. Não quer dizer que essa Iniciativa. pessoa é um é só líder. Não. A pessoa que não Não, fica esperando um comando para se movimentar é uma pessoa que tem é o perfil dominante, né? isso é aquela O pessoa que perfil vê o balcão de atendimento cheio de gente na fila esperando, bravos, irritados, e antes que um cliente levante a voz para dizer que demora, que coisa chata, ele vai lá, enche uma bandeja de copos de café e vai distribuindo para todos os clientes. exato. Eu sempre lembro da tia Ivania, querida, que trabalhou conosco, né, na limpeza. Ela tinha um perfil dominante, influenciador. Não é o cargo da pessoa. A pessoa tem um perfil que, quando viu que o negócio, não, esse negócio aqui não tá certo, alguém tem que recolher essas caixas daqui, isso aqui Uhum. tá fora do lugar. Não é da limpeza? Não. Mas ela vai lá e fala com o administrativo, e fala com não sei o quê. E então o perfil que tem essa característica de iniciativa é o dominante. O influente, o influenciador, é o cara que gosta muito de conversar. Entrei no elevador, pra onde tu vai? Como eu sou DC, eu sou ID, eu já pergunto para todo mundo para qual é o teu elevador, qual é o teu andar, qual é o teu andar. Bom O dia que para que todo tu faz? mundo. Nossa, mudou o tempo. Ah, tu vai pro mesmo andar que eu. Em 18 andares eu conversei com todo mundo e também já organizei os botões. Então, o influenciador, ele tem essa característica de conversar mais, de, né? Quer falar o estabilizador e cauteloso? Pô, eu ficar quieto. Porque é uma ideia e outra DI É, conversando. as duas, né? O cauteloso é aquele que vai olhar tudo e vai revisar mais de uma vez. Ele vai pegar um procedimento e ele vai fazer exatamente o que está no procedimento. É aquela Ele até pessoa que cola as vai. placas, né? É aquele o conferente de escrituras. Ele vai ler frase por frase e se não estiver certo, ele vai corrigir e vai deixar tudo perfeito. Ele é minucioso, ele é acessível, encorajador, compreensivo, cooperativo. Então, ele é Normalmente essa são pessoas pessoa. que estudam contabilidade, né? Pessoas que são mais para exatas Isso. também. Tem o cauteloso. E o estabilizador
O estabilizador é aquele justo, sistemático, que ele adora aquela zona de conforto. Ele não gosta de mudança. Mudança não é a praia É. dele. Eu Mas, descreveria o estabilizador como um libriano, assim, né? Ah, eu não posso escolher, porque se eu escolher, esse aqui vai ficar triste com esse, então sim, eu prefiro não participar. Eu prefiro sim, não, eu porque senão não. eu vou ter que dar um feedback para a pessoa vai ficar triste comigo, então o estabilizador, ele sofre às vezes, se ele tiver que fazer, tomar decisões difíceis, Sim. né? É aquela pessoa que não gosta de tomar decisões. É o que realmente fica, É um que é libriano. amigo de todo mundo. Ele é amigo de Mas todo ele mundo. é um querido no Querido, cartório querido. inteiro. O importante é saber, esses 4 perfis, nós todos temos os 4 perfis, né? Só que alguns deles são mais dominantes na gente. Dominantes. Isso. E, Eles gente, assim, ó, ressaltam mais a nossa característica, né? não existe perfil certo e não existe perfil errado, tá? Não se julguem pelo perfil que vocês depois vão descobrir o de vocês, não se julguem por isso e não julguem os outros também, porque somos todos seres perfeitos, né? Deus nos fez A perfeitos, imagem e então a semelhança gente de Deus. então assim, não se julguem. Eu sou DI às vezes e D, e isso também às vezes pode dar uma variada. Mas eu sou. O dominante muitas vezes ele pode ser arrogante. Então todo mundo vai ter pontos positivos e pontos a melhorar. Eu nunca digo pontos É, negativos. A gente pode se desenvolver para não ser dessa forma. Por exemplo, eu não exatamente. tenho nada de cautela. Eu sou impulsividade. Como é que eu cuido disso? Se eu preciso revisar uma planilha, eu fico num momento em que eu cuido no meu dia que hora eu vou fazer isso, para fazer aquilo com concentração plena, Uhum. sem que ninguém converse comigo, sem que ninguém me chame. Por quê? Porque eu sei que no meu perfil não tem nada de ser. Então eu Sim. preciso cuidar disso. Jamais a gente poderia te colocar, porque tu está indo muito bem para cuidar de uma prestação de contas para o Tribunal de Justiça para o cliente. Não, eu ia Porque é um surtar. negócio altamente. Então, eu preciso contratar para aquela vaga uma pessoa que estudou contabilidade, porque ela já tem, e ainda assim procurar, quando eu vou recrutar, eu vou aplicar um DISC para ver se de fato essa pessoa é mais analítica, se ela é mais cautelosa. E tem uma coisa que é importante, eu estudei muito tempo arquétipos, né? Não Uhum. existe nenhum certo e errado, bem como tu disse. Não existe. Existe volume do rádio. Então, o meu volume de dominante, ele não pode, ele não é, eu dominante no excesso, eu posso ser uma vaca. Só a minha ideia é certa. Uhum. Só o meu jeito de fazer, o jeito dos outros não serve. Então, o meu A dominante opinião dos está outros não serve. em excesso, em excesso, eu como líder posso perder a equipe. Aí a equipe começa a ter medo de mim. Aí a equipe esconde os erros de mim, porque eu tô com o meu D em excesso. Uhum. Então, essa ferramenta, qualquer ferramenta de autoconhecimento, essa ferramenta ela serve para recrutar, ajuda a identificar o perfil para poder casar com a vaga, mas vocês que vão receber essa ferramenta, olhem para o perfil de vocês, para aquilo que vocês vão ter mais, isso é legal, ok, o que, que eu sou, mas reflitam sobre o excesso de cada uma dessas características. Se eu sou extremamente estabilizador e eu sofro, se eu tiver que dizer para alguém que aquele trabalho não ficou bom, eu não posso ser líder. Porque faz parte do papel do líder dizer, ó, eu não gostei. Não gostei, faz de novo. Não gostei, não é desse jeito que eu quero. Não é nada pessoal, nada Uhum. é pessoal. As emoções nos conectam, mas a gente precisa ser neutro em relação à nossa função. Então, a ferramenta ela serve eu conhecer o meu arquétipo, eu conhecer as minhas, eu mergulhar num DISC, nós vamos mandar para vocês uma ferramenta muito simples para que eu me identifique, mas depois mergulhem, entrem no Google, entendam porque o autoconhecimento ele é uma das ferramentas que faz
que traz o magnetismo. Eu preciso me conhecer, saber aonde eu estouro, saber aonde eu fico nervosa. Se eu tô, por exemplo, numa... Aí vem as minhas comunicações não verbais, né? Meu nojo, a Carla, né? Funcionária Carla faz um beicinho. Mexer o beicinho, gente, é nojinho. É arrogância. É uma pessoa É que desprezo. despreza. É. Então, assim, aqui, se eu fico mexendo aqui, é porque eu tô te mandando uma informação que eu tô com um Hum. nojo de ti. O nojo é o sentimento básico, né? É a emoção básica, mas abre no nojo muitas coisas sobre o meu ego, Uhum. né? Então, que uma coisinha assim, pronto. Eu Oh, preciso me conhecer para poder controlar isso, porque não era a informação que eu queria trazer. Eu parecia antipática, mas na verdade eu uhum. estava me defendendo, porque eu estava com medo. Então a gente tem que Isso. se conhecer, tem que demonstrar conhecimento, né? E tem que ter a certeza de que por onde a gente passa, a gente deixa uma semente do bem e não do mal, porque o mundo é tão pequeno, ele dá volta tão rápido, quando tu te Nossa. percebe, aquele cliente que de repente tu desprezou pode ser o teu novo recrutador. E aí? É. Ai, como o mundo é pequeno, só E a, assim. e a Que conta eu já vi tanta gente vem. circulando. Eu disse, olha o fulano de novo, começando de novo. Quantas Já vezes a gente vai aconteceu começar de comigo. novo? Já aconteceu comigo em recrutamento e seleção de encontrar pessoas que anos atrás estavam em cargos de liderança na hierarquia, né, no organograma acima de mim, extremamente arrogantes, com comportamento totalmente assim desconfortável e estarem agora nesse momento recomeçando e me dizendo assim: "Ah, mas tu me conhece, né? Tu podia dar uma força". Sim, eu conheço. E é outro engano que a gente pode ter também, porque as pessoas podem mudar, né? Mas Uhum. a gente tem que saber que a pessoa vai ficar com aquela fotografia. É. Eu mudei! Nossa, eu evolui tanto, comi tanto, tanta grama por baixo, que eu sou a melhor pessoa do mundo agora. Tudo bem, mas eu tô com aquela fotografia. Eu conheço aquela ainda, gravei aquela foto. Uhum. Então a gente tem que cuidar para deixar uma boa fotografia em todos os lugares que a gente passa, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de um apoio, de uma ajuda, de uma recomendação. Então, um cuidado muito grande com a reputação, né? Exatamente. Exatamente. Ah, e daí as pessoas vão acessar o As Disque. pessoas vão acessar o Disque de que forma, gente? Vocês vão responder, vão mandar um direct para nós ou responder qualquer stories da Cartório Flix, dizendo quero. E aí vocês vão receber automaticamente uma pastinha com o Disque e com um PDF pequenininho lá explicando para vocês um resumo de cada um dos perfis, pontos positivos e pontos a melhorar de cada um dos perfis. Então, basta vocês colocarem lá, responder nos stories, quero. Quero é a Qualquer story palavra-chave. nosso que esteja nessas Qualquer. últimas 24 horas. Qualquer Nas stories que últimas, não. estejam nas Nas últimas próximas. 24 horas. Nas É, próximas. isso, qualquer. É, do qualquer um que tá lá, Se vocês fosse podem as últimas colocar. 24 horas, já nem tinha story, né? Já, né, ou se vocês entrarem no direct e escreverem quero também, vai aparecer para vocês a automação certinho. Vocês vão ter que colocar o e-mail e aí vocês vão receber toda a documentação lá e vocês podem usar. Compartilhem conosco, eu vou adorar saber o disco de vocês. Se tiver dúvida, nos chamem no direct, nos chamem no WhatsApp. Né? A gente fala pouco, vocês percebem que as nossas lives a gente não cumpre horário nenhum, o horário é a gente que faz. A gente combina em 40 A minutos e a gente gente cumpre o de estoura. começar, né? O de terminar. É, Mas a gente é pontual. É pontual. mas escrevam lá, quero, mandem para as pessoas. Eu já usei com a minha família inteira, de tempos em tempos. Eu digo, gente, vamos preencher aqui o disque. E eu imprimi aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é o que vocês vão ganhar lá, tá? Deve estar espelhado, mas tem uma setinha, tá? E aí vocês vão marcar lá no Excel, é uma planilha de Excel, por linha. Então tem uma seta dizendo que é por linha que tem a explicação. E aí tem uma setinha dizendo que vocês vão preencher por linha, naquela linha, a característica que vocês
percebem que vocês têm mais forte. Mas eu posso ter muitas naquela linha. Mas naquela linha tu vai escolher uma só. Porque tu Ah, não tá. consegue ter mais de uma. Na primeira, eu vou ler a primeira linha para vocês, tá? Tá. Primeira linha diz, são 4 sessões, né? A sessão 1, 2, 3 e 4. Na primeira linha eu tenho orientado a resultados, expansivo, compassivo e analítico. Qual dessas características tu percebe que tu tem mais? E aí tu vai colocar o mais lá. Então, aí, isso é bem simples, gente. Façam, compartilhem conosco, nos marquem se vocês quiserem postar, ou mandem só no direct para nós, que eu vou adorar Ai, mas saber. eu Nos contem. gosto quando tiram um print e dizem, ai, gostei da live, gostei do conhecimento. É tão bom Ah, eu porque também daí as adoro. outras pessoas vão lá e vão assistir a live também, né? Isso aí, Ajuda, gente. né? Então, vamos fazer uma pose bonita, porque eu sempre fico parecendo que eu tendo um AVC nos prints. Fazer uma pose bem bonita para todo mundo fazer bem bonita aí. Eu posso fazer também a minha cara de nojo. Gente, a palavra é quero lá nos stories ou no direct da Cartório Flix, tá? Não adianta vocês colocarem aqui na funcionária Carla. Tá tudo lá na Cartório Flix para vocês. Façam o download, façam o disque, compartilhem com o maior número de pessoas e aí venham nos contar, compartilhem conosco essa experiência. Eu Tá, amo essa então em cada ferramenta. linha eu escolho só a característica que mais me identifica. É Isso uma escolha. E é aí uma vai dar um escolha. total. Vai Vai ter dar a soma lá um embaixo total certinho. Aí por aqui, cada ó, sessão. cada sessão vai somar certinho ali. E aí, por exemplo, aqui, ó, na sessão 1 eu já coloquei entre parênteses. E a sessão 1 representa o D de dominante. A sessão 2 representa o I de influente. A sessão 3 representa o S de estável. A sessão 4, o C de cauteloso. E lá no PDF está explicando para vocês cada um dos perfis, um resumo básico de tudo que a gente falou aqui na live. Tá, já aconteceu comigo, quer dizer, no meu disque empatou o dominante com o influenciador. E é por isso que eu tenho essas duas características, dominante e influenciador. Então não quer dizer que eu tenha só uma característica. Como a gente falou antes, a gente tem todas. Mas as duas maiores, as que mais pontuaram são as minhas maiores características. E aí você que é líder, olha essa característica no funcionário e vai poder olhar se aquela característica, conhecendo a competência, se casa com aquela função. A Isa disse aqui, vocês são os melhores, aprendo demais com vocês. Ai, obrigada, Isa. Obrigada, eu quase derrubei, gente. Não tem uma live que eu não quase derrubo. Tem uma coisa que eu acho que a gente ainda tem que falar para terminar, que é a linguagem corporal. Já acabei soltando várias frases, várias dicas sobre isso o tempo todo. Mas o cuidado, né? Porque aquilo que eu não falo, mas aquilo, como eu estou me comportando no ambiente com o grupo, como a gente falou, está sendo observado. Na verdade, 93, tudo, né? Exatamente. 93% da nossa comunicação, ela se dá muito mais, não pelo que eu falo, mas pelas minhas atitudes, pela minha comunicação. Então, se eu sou uma pessoa que eu converso sim com vocês, eu tô totalmente infantilizada. Eu quero ser meiga. Ou se eu converso com a cabeça baixa, eu tô nervosa e eu tô frágil. A gente precisa levantar a cabeça, fazer postura de Superman e olhar reto. Quando vai para uma entrevista, olha para a pessoa, conversa com ela olhando, gesticula. Claro que isso pode ser treinado, né? Tem um monte de curso que fala de comunicação dentro da Cartório Flix, de negociação, de liderança, que fala disso. A gente precisa se expressar, porque são as minhas emoções, o meu movimento que vai conectar a pessoa com alguma emoção. Então, antes de vocês irem para uma entrevista, tem uma coisa que é super simples. Antes de um dia de trabalho, se olha no espelho e fica 1 minuto com postura, com a mão na cintura mesmo,
postura de super-herói. E fica te olhando com a cabeça erguida, porque isso eleva o teu cérebro, lê a posição da tua musculatura, ele lê que tu está preparado para aquele momento, que tu está cheio de energia. Tudo está conectado. E o cérebro recebe a Tudo. informação de que eu tô energizado para aquele momento. Então, Tudo, a roupa que se a gente usa, a encolher, maquiagem, tudo. a roupa, o brincão, eu preciso analisar o ambiente que eu vou trabalhar para saber se, como eu vou numa entrevista, conversa. Eu não posso usar a roupa de ir na sorveteria para ir fazer parte de uma entrevista no cartório. Eu não posso ir com uma maquiagem mega carregada, a não ser que eu queira trabalhar numa loja de cosméticos. Então eu preciso me adequar, porque isso cansa muito os líderes também. Tem que dizer aquilo que pareceria óbvio. Não é óbvio, ninguém Óbvio, não fala. existe. Os pais deixam para a escola educar e não educam. Aí chega numa entrevista e a pessoa morre na praia por uma falta de cuidado com a sua comunicação não verbal, com E aquilo aí que eu a gente volta, apresento. a gente volta ao que tu falou antes, Sabrina. Estudar o lugar que vocês estão indo. Né? Onde eu vou fazer a entrevista? Eu vou fazer a entrevista num cartório. De que forma aquelas pessoas se vestem lá? Elas se vestem com uma roupa esportiva? Não. Eu já fiz entrevista num cartório em que uma das candidatas chegou de roupa esportiva, como se ela tivesse saído da academia e tivesse ido para a entrevista. Então, essa foi a visão Verdade. que eu tive dela, foi de Sim. desleixo. Ela não tem Ai, interesse. querida, é ali na esquina da academia que tu quer trabalhar. A gente, É, né? não. Aqui a gente pode falar a verdade, né? Às vezes o líder não vai falar, a mãe e o pai não falaram, não fizeram o trabalho de dizer que existe um código de Um código. vestimenta para se apresentar. O líder daí pega implicância, daí toda vez que olha, aí tá batendo aqueles brincão, tá não sei o quê, ou Aquela eu uso sombra de glitter aqui em cima. uma sapatilha, ou ganha um baita, ganha um terno completo, e daí mete um chinelo com os dedos aparecendo. Então, assim, tem tanta informação na internet sobre código de vestimenta, e isso vai mudar completamente a visão que as pessoas têm de vocês. Pensem, uma vez eu queria cortar meu cabelo, e eu trabalhava, era bem novinha, e trabalhava numa entidade cheia de empresários grandes, assim, né? E eu tinha que fazer reuniões com eles e eu chorava porque eles não prestavam atenção em mim. Até o dia em que eu lambi meu cabelo, né? E eu queria ainda cortar minha franja, que nem a Sol da novela. Aonde que a pessoa tá na cabeça? Minha irmã que me disse, mas Sabrina, será que mesmo tu cortar o cabelo que nem a Débora Seco vai ajudar? Isso que tu tá chorando aqui. Gratidão que eu não fiz, mas um dia eu apareci com o cabelo lambido, uma roupa adequada para aquela ocasião e falei o que tinha que falar e mudei a minha postura. E eles ouviram. Então a maneira que eu me apresento faz a conexão também. O Tafarel, câmera aqui, disse que ele é DC. Gratidão também, né? Cauteloso, analítico. Glória a Deus com as nossas palavras no Google, pelo amor de Deus. Gente, dúvidas, anseios, angústias, vocês querem trazer algum comentário aqui pra gente? Se não, mandem no nosso direct, a gente segue conversando. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem. Deixe um comentário pra gente, ela vai ficar gravada aqui, depois ela vai lá pro nosso YouTube. Deixem um comentário se vocês acham que tem coisas importantes aqui que podem ajudar a desenvolver outra pessoa que está precisando de dicas para poder se preparar. Compartilhem também. E nós desejamos muito sucesso para vocês, que vocês se deem muito bem, que vocês estudem, utilizem a nossa ferramenta. A Cartório Flix foi feita como um programa, foi pensada porque ela é um programa de treinamento contínuo de funcionários e tem um leque de informações como essas de comunicação, de negociação,
de influência, de liderança. Tem muita coisa lá para poder encher vocês de conhecimentos, habilidades e atitudes para que vocês ampliem o poder pessoal de vocês e prosperem, que é o que nós também queremos. Todo mundo merece. Exatamente. Conhecimento é poder, gente. Então, vamos nos munir cada vez mais de mais conhecimento. Nós, através do feedback de vocês, a gente traz novos cursos. Semana passada nós lançamos 2 cursos novos na trilha de registro de imóveis, que era uma coisa que vocês pediram muito. Logo teremos mais módulos sendo adicionados, porque vocês nos trazem o feedback, a necessidade de vocês traz a nossa urgência. Então, vocês pedem e a gente, na medida do possível, vai colocando na programação para cumprir esses desejos de vocês. Lembrando e eu também que tem quero... o método FAR, né, Carla? Que ele é gratuito lá e fala como criar um programa de treinamento e desenvolvimento. Isso. E tá lá liberado para quem também quer se aprimorar nessa questão de recrutamento e seleção, de descrição de cargos, de como criar um programa de treinamento para desenvolver a gestão do conhecimento do cartório. Está lá acessível e as nossas próprias lives, né? Tem muita coisa que a gente traz nas lives que não estão em curso. Sim. E também tem um episódio novo toda semana no YouTube de conteúdo de valor que não tá aqui na live, não tá na rede social, tá só no YouTube da Cartório Flix. Então aproveitem o conteúdo gratuito, a gente faz tudo com muito amor, com muito carinho para que vocês se tornem cada vez melhor. E o conhecimento, eu sempre digo, são feitos de pessoas excelentes. Isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, lembrem, gente. Palavra quero lá no direct da Cartório Flix. Eu quero congestionamento naquele Instagram da Cartório Flix com a palavra quero para receber as ferramentas que nós passamos aqui para vocês. Boa noite. Muito obrigada. Beijo, uma ótima boa noite. Final de semana para vocês. Obrigada. Boa noite.